Porque meu celular funciona maravilhosamente, chegou esse tal de 5G aí, não mudou nada da minha vida, estou usando o celular do mesmo jeito, a minha internet em casa, tirando a hora que o ladrão rouba o cabo lá perto da minha casa, funciona super bem. Então, por que eu estou escutando sexta-feira, 9 horas da manhã, falar de redes novamente, né? Então, eu queria fazer uma contextualização aqui, que eu acho que esse é um bom problema. O que acontece, no final das contas, é que é uma área que hoje é extremamente madura. Tá? E por que isso? Porque se a gente olha a evolução das telecomunicações, durante muito tempo, tinha muita coisa que a gente não conseguia fazer. Então, saiu uma nova geração de celular, saiu um novo Wi-Fi, era uma coisa que a gente corria para poder adotar, porque a gente já tinha uma aplicação na cabeça que ia usar ele. Legal? Um exemplo que é bem legal é o 3G. O 3G saiu na época que eu estava fazendo doutorado, né? E aí saiu junto com o iPhone. E foi maravilhoso, porque o 3G mais o iPhone mudou a vida de todo mundo. Antes eu saía de casa, eu estudava como que eu ia chegar no lugar, eu olhava o mapa se eu não sabia como é que ia, né? Na época eu estava morando lá em Paris, né? Eu fiz meu doutorado lá, aí eu via qual que era o metrô que eu tinha que sair, qual que era a rua, né? Então, eu tinha que saber o nome da rua do restaurante, aí estava saindo do metrô, tinha um mapinha, né? Para saber, não, essa saída aqui cai na rua tal, então eu vou sair, vou virar à direita, virar à esquerda, né? A partir do 3G, não. Já estava tudo resolvido, porque o iPhone me dava o tal do Google Maps, né? E tinha um pontinho azul que me falava onde é que eu estava. Né? Então, mudou a vida enormemente. Outra coisa é que eu tinha internet em qualquer lugar. Então, diferentemente, né, eu lembro que quando eu estava na graduação, teve uma vez que a gente marcou para ir para um bar, aí nós chegamos no bar e a gente descobriu que tinha fechado. E aí como é que você faz para avisar todo mundo, né? Porque era uma época que nem tinha celular direito, então a gente tinha que esperar as pessoas chegarem para a gente, depois que juntar todo mundo, falar, e agora, para onde que nós vamos? Né? Então, traziam soluções, usando linguagem do mercado, né, soluções para dores que a gente tinha muito claras, ok? Agora, quando a gente vê hoje, né, por exemplo, 5G. 5G melhora muito, né, em vários aspectos. Por exemplo, eu consigo ver vídeo em 4K quando eu estou na rua, né? E assim, legal, mas eu quero ver vídeo 4K quando eu estou na rua? Meu celular vai fazer diferença ver um vídeo 4K, eu ver um vídeo Full HD, né? Então, o que eu vejo é que muitas vezes a gente está olhando as tecnologias muito... Qual que é a sua utilidade percebida, né? Colocar esse nome. Então, assim, como que essa tecnologia melhora a vida para mim? E aí a gente, como usuário, a gente está numa posição hoje que já está tudo muito bem resolvido, né? É uma tecnologia madura. Ok? Então, por exemplo, quando a gente vê um desinteresse pelas novas tecnologias. Eu mesmo demorei mais de 1 ano para poder colocar 5G no meu celular, porque não tinha muito interesse para mim. Né? Saiu o Wi-Fi 7, está saindo o Wi-Fi 8. Né? As pessoas não estão correndo para adotar o Wi-Fi 7 igual a gente foi, por exemplo, em outras gerações. Né? Então vem a pergunta, ainda faz sentido evoluir as redes? E aí que vem o tópico da nossa apresentação. Né? Faz sentido, por quê? Porque ainda existem situações que a gente ainda precisa melhorar a rede ela não atende. A diferença talvez é que elas hoje estão um pouco mais distantes do consumidor final. Ok? Então são coisas que
vocês não vão ver de forma direta, vocês vão ver de forma indireta, ok? Mas vai melhorar a sua vida, legal? Então, é até interessante a gente pensar nisso, né? Porque hoje a gente fala muito de outras tecnologias, né? O tema da moda é inteligência artificial. Mas se a gente não tem uma conexão à internet para poder chegar lá no servidor, a gente não faz IA. Se a gente não consegue conectar os dados, né, que estão sendo coletados, né, pela essa pulseirinha bonitinha que eu tenho aqui, que está contando quantos passos, eu não consigo fazer as inferências, né? Então, uma tecnologia que ela... E isso é bom, tá? Então, uma tecnologia que ela veio para o background, veio para um plano de fundo, né? E está ali como um serviço base, tá? Mas os serviços bases ainda são importantes. E aí, o que a gente não consegue resolver nesse serviço base, né? Nessa rodovia, para usar um termo antigo, né? Uma rodovia digital. Então, essa rede que é uma rodovia digital, o que a gente precisa fazer? E a gente ainda tem vários desafios, tá? Mas, de novo, são coisas que a gente, no momento, não tem uma grande necessidade, mas para frente pode ser que vão fazer uma grande diferença para a gente. Então, uma delas está ali, a aplicação de altíssima vazão, tipo comunicação holográfica. Quando a gente fala no 6G, as pessoas já estão pensando nessas comunicações holográficas. Então, você vai poder interagir com o objeto que está sendo filmado ali em tempo real, andar, ver perspectivas diferentes. Ok? Outra coisa que a gente ainda está digitalizando muito o mundo, né? Então, mesmo que a gente tenha muitos sensores, tem várias coisas que ainda não estão sendo medidas e digitalizadas, conectadas em rede. Então, a gente precisa de redes que vão conectar cada vez mais dispositivos, né? Prova disso, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a nossa rede aqui, a gente vê que a gente não está conseguindo conectar. Olha o problema da conectividade massiva aí. Né? Agora, imaginem isso quando a gente tem mais sensores, mais dispositivos. Né? Nós ainda temos um problema sério aqui no Brasil, né, da conectividade em regiões distantes, locais poucos povoados, né, em que não tem um interesse econômico da gente colocar uma torre de 5G, por exemplo. Né? Então, isso aí são vários problemas que a gente tem. E, finalmente, né, que introdução gigante, né, gente? A gente vai chegar efetivamente na parte de redes sensíveis ao tempo, que são as aplicações que a gente fala de ultra confiabilidade e baixa latência. O nome é bonito, né? Ultra confiabilidade e baixa latência. Então, o que é isso? São tarefas críticas, ok? E são tarefas em que o fato que eu estou comunicando com o dispositivo, eu quero que os meus comandos, eles cheguem a tempo. Esses comandos, eles não podem ser perdidos, ok? Então, se esse comando é perdido, tem uma ação que não vai ser realizada, ok? Eu posso precisar também que os dados, eles cheguem numa certa cadência. Então, por exemplo, a gente tem ali o controle remoto de veículos. Esse é um problema que eu acho que eu já vi ele há mais de 10 anos que tem uma empresa que me falou desse problema. O caso específico foi da Vale, né? A Vale tem minas que estão lá na região da floresta amazônica e trabalhar naquela região ali é uma tarefa ingrata, né? Eu já visitei lá o Parauapebas, no Pará, e o que falaram para mim é o seguinte: olha, em torno de 30% dos meus funcionários saem todo mês. Então, vocês imaginem, né? Uma empresa que você tem uma rotatividade de 30% dos funcionários por mês.
E por que isso? Porque lá é quente, lá é úmido, então você fica suando loucamente, você está longe de casa, né? Você está ali em uma cidade que você está temporário, e aí paga-se um salário muito bom, e aí o que o pessoal falava? O cara pira, e aí ele tem uma nota boa que ele recebe no primeiro mês, ou ele volta para casa, ou as histórias, né? Falava assim, o cara ia lá, tomava tudo em pinga, e aí demitia, né? Então vejam, problema sério. E aí, né, o que o pessoal da Vale quer? Eles querem que você possa controlar o seu caminhão sentadinho numa sala em ar-condicionado, né, preferivelmente numa cidade maior, né? Então vamos imaginar que eu poderia ter toda a minha equipe concentrada numa cidade específica, sei lá, Brasília, né, onde quer que seja. Olha que maravilha. Acabou com o problema de rotatividade, né? Ou, por exemplo, cirurgia teleoperada. Nós tivemos o caso de um professor nosso que foi também para visitar uma cidade lá na região do Amazonas, que ele teve uma embolia. Foram 3 dias para ele ser transportado para o hospital mais próximo. E se a gente pudesse ali ter um atendimento médico, às vezes até fazer uma cirurgia, né? E o que é o comum nesses casos aí, quando a gente fala de redes? É o fato de que eu estou comandando um aparelho, ok? Esse aparelho está no mundo real, então esse caminhão, por exemplo, ele pode atropelar uma pessoa, né? Ou ele pode sair da estrada e é um caminhão super caro. Então eu quero que ele seja controlado de forma responsável. Se eu estou vendo, por exemplo, alguma pessoa que está chegando, eu quero movimentar o caminhão, eu quero frear, isso tem que chegar lá e tem que dar tempo dessa ação ser feita e evitar a colisão, evitar o atropelamento, né? Então tem uma questão de tempo, muito importante aí, e tem a questão de confiabilidade, né? Porque mesmo que você responda a tempo, mas ali naquele meio do caminho a mensagem se perdeu, por qualquer razão que seja, temos um problema, né? Então, por isso que são as redes ultra confiáveis, ok? E muitas vezes também a gente vai precisar de alta vazão, né? Porque se eu estou dirigindo um caminhão, eu vou querer um vídeo. Eu vou querer um vídeo do que eu estou fazendo na minha frente, do que está acontecendo atrás, né? Porque carro tem espelho retrovisor. Então, são pelo menos 2 vídeos de alta definição aí. Legal? Então, vejam, um problema que normalmente ninguém que está aqui tem na sua vida cotidiana, mas que se fosse resolvido seria muito bom, né? Outro exemplo que a gente tem também de operação remota, esse está um pouco mais próximo da gente. Eu tenho um colega que está na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, ele está trabalhando com veículos semi-autônomos, né? A gente vê que os veículos autônomos estão demorando muito para sair, mas tem cenários que eles são muito bons. Então, por exemplo, eu posso colocar um caminhão rodando autônomo na rodovia, mas quando ele chega na cidade, aí é que os problemas começam. Opa, mas se eu estou fazendo um transporte de carga, eu vou ficar aí umas 3 horas, 4 horas na rodovia e talvez meia hora dirigindo na cidade, né? Se essa parte de cidade é teleoperada, olha que legal. Eu posso ter aí um operador que vai conduzir 4, 5 veículos, né? Porque no tempo que o veículo está na estrada, ele está conduzindo outro. Mas aí, de novo, né? Toda essa parte de confiabilidade tem que estar lá. Ok? Então, movimentação de robôs entre pessoas, controle de fábricas, né? Esse aqui é o clássico, né? Toda essa área surgiu principalmente dessa parte de controle de fábricas, em que a gente tem algum comando que tem que chegar lá no dispositivo para que para que a produção continue, né? Um caso clássico
que foi o Stuxnet, que foi aquele ataque de Israel às usinas nucleares do Irã. Como que isso foi feito? Foi exatamente o controle de um equipamento industrial. No caso, era uma centrífuga, porque a gente pega o urânio que está sendo enriquecido, ele está rodando na centrífuga, né? E aí existe um controle muito fino das rotações ali. E o vírus, o que ele fazia? Ele jogava umas mensagens diferentes. E aí a rotação diferente, como a gente está falando ali de um dispositivo que está em altíssima rotação, ele gera quebras. E aí depois de um tempo aquilo ali quebra e você desabilita aquele dispositivo. Nesse caso foi uma coisa, foi um ataque, né? Mas a mesma coisa acontece em um sistema se você perde uma mensagem. Você perdeu a mensagem, você perdeu a sincronia. Aí você começa a gerar quebras ali. Ok? Então, isso que são as redes industriais. Desculpa, as redes de alta latência, as redes sensíveis ao tempo. A gente está falando nisso hoje, né? Estou trazendo isso em 2005, mas eu não posso falar que isso é novo, né? Porque essa ideia de controle de redes industriais já é uma coisa bem antiga. A gente tem padrões de telecomunicação que já foram criados para isso, né? Há mais de 30 anos. Mas o fato é, hoje a gente está em um cenário que esse tipo de comunicação está expandindo muito, né? Primeira coisa que eu comentei para vocês, isso está saindo do chão de fábrica e está chegando, está expandindo para o resto do mundo, né? Então a gente tem esse tipo de controle na área médica, na área de transportes, né? Em diversos outros locais, até no entretenimento eu vou mostrar para vocês que tem casos interessantes, né? E aí a gente tem esse crescimento importante que faz com que agora seja extremamente relevante esse tipo de comunicação. Ok? Então, gente, nós precisamos, né, de altíssima confiabilidade. Algumas aplicações vão ter um ou outros aqui, tá? Não necessariamente todos. Mas a altíssima confiabilidade é extremamente importante. A latência, então a gente tem decisões que precisam ser tomadas ali na ordem de milissegundos, ok? E isso é importante, porque se vocês forem fazer um teste aí de comunicação, fazer um ping com, por exemplo, um serviço comum que vocês estão usando, um Google, o que for, vocês vão ver aí que essa latência vai dar 8 milissegundos, 15 milissegundos, 20 milissegundos. Isso é só para chegar lá na rede. Agora imagina que eu tenho uma aplicação inteligente que está usando isso. Então, ou nem precisa ser inteligente, não, vamos colocar um humano ali interagindo, né? A gente precisa do tempo do dado chegar no computador da pessoa, aquilo vai ser exibido para a pessoa vai reagir e o dado vai voltar. Então a gente tem o tempo de rede mais o tempo da aplicação. E se a gente colocar uma IA aí no meio do caminho? Por exemplo, uma navegação de drone, né? A gente quer fazer uma mega IA de visão computacional que consome muita energia, consome muito recurso, então a gente não pode colocar a IA no drone, tá? A gente tem que colocar ela na nuvem. Bom, aí o tempo cresce mais ainda, né? Porque a gente tem que fazer uma quantidade enorme de computação, a gente pode ter que processar um vídeo, né? E tudo isso tem que ser rápido. E aí, gente, isso é algo que já está, de certa forma, sendo disponibilizado nas redes atuais. O 5G traz muito dessa tecnologia, né, com o nome URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communications. Okay? Então, ele traz todo esse suporte às aplicações críticas. Beleza? Isso ainda está sendo implementado, né? O 5G está sendo implementado em etapas,
mas o suporte está lá. Agora, a gente precisa do suporte também em outras partes da rede, ok? E aí, quando a gente fala de alta confiabilidade, o que é alta confiabilidade? Então, aqui a gente tem uns números, tá? Vou até colocar aqui em vermelhinho. Isso aqui é uma aplicação comum. Então, streaming de vídeo, né? Streaming de vídeo que já é uma coisa que é geralmente um pouquinho problemática, né? Quando a gente está em casa ou quando a gente está na rua, né? Porque é uma das aplicações mais pesadas que a gente tem. Olha que curioso. A latência, ou seja, quanto tempo demora para um pacote chegar no seu celular? Pode demorar até 5, 7 segundos. Ah, Daniel, mas 5 a 7 segundos, mas o vídeo não está tocando o tempo todo? Está tocando, mas lembrem que tem um buffer, né? Então, o buffer segura muito disso. E a confiabilidade? 99%. Então, 1 em cada 100 mensagens pode ser perdida. E por que isso? Porque, olha, se eu perdi uma parte do vídeo, eu solicito uma retransmissão, eu tenho de 5 a 7 segundos mesmo para aquele dado voltar para mim, tá beleza. Aí vamos comparar ali, gente, com os números de lá de cima. Essas que são as aplicações que a gente chama de baixa latência, né? Então, controle industrial, 0,25 a 10 milissegundos. É muito menor. O caso ali, né, de aplicações médicas, menos de 30 milissegundos. Então a gente vê ali uma queda de 2, 3 ordens de magnitude. E o mais absurdo são os números de confiabilidade, né? Então a gente está vendo 99,999%, né? Então a gente tem um erro ali, uma probabilidade de erro de 1 em 100 mil, né? 1 em 1 milhão, 1 em 10 milhões, né? Então a gente chega ali em coisas que são bem complexas. E isso aí vai ser o nosso futuro, né, gente? Então, se a gente quiser entrar num carro e ficar estudando antes, até chegar na universidade, se a gente quer fazer uma cirurgia remota, se a Vale quer controlar o caminhão do outro lado do país, a gente precisa disso. Bom, então, né, a gente tem essa ideia, né, de controle ultra rápido, aplicações críticas, né, e então a criticalidade vai vir do quê, né? Vai vir do custo financeiro da gente ter um problema ou até custo em vidas, né? E aí eu já comentei do padrão, que é o 3GPP, o RLLC, né, que é do 5G, mas a gente tem outras formas também de implementar, né? E aqui, né, eu tenho que destacar, né? Então, viram por que o 5G foi criado? Na verdade, o 5G, então, não está resolvendo um problema que a maioria dos consumidores está sentindo agora. O 5G é uma tecnologia que está auxiliando, está melhorando, né, o que nós temos hoje em tecnologia de comunicação para que essas aplicações futuras elas possam funcionar bem. Então, de novo, né, a maturidade da área. A gente já está pensando antes das aplicações chegarem. Nós temos também o Time Sensitive Networking da I3E. Então, isso aí está atuando mais nas redes fixas, nas redes cabeadas, ok? E os padrões de comunicação industrial, tá? Que eu já comentei anteriormente que existem há um certo tempo. Mas o que a gente quer normalmente vão ser padrões abertos, tá? Os padrões de comunicação industrial, eles são interessantes, mas em geral eles são proprietários. Isso é razoável quando a gente está falando para uma indústria, porque na indústria é uma entidade só, uma empresa só, um CNPJ só. Então, eu posso me dar ao luxo de comprar equipamentos de uma empresa só, todo mundo falando aquele mesmo protocolo. Ah, mas a empresa B tem outro protocolo? Sem problema, eu só compro da A. Mas como a gente está falando de algo que é uma comunicação
que vai passar ali pela sua operadora de celular, pelo seu provedor de internet, por diversos domínios administrativos diferentes, por CNPJs diferentes. Então, cada um tem uma independência. Pode comprar equipamentos de diversos fabricantes, né? Então, esses caras têm que conversar entre si. Por isso que a gente precisa de padrões abertos, né? Porque se a gente não tem padrões abertos, em algum momento a coisa não vai funcionar. Porque a gente vai ter ali uma rede de baixa latência, uma rede sensível ao tempo, que utiliza um protocolo, do outro lado utiliza outro, né? Então, isso é importante. Além disso, né, quando a gente tem esses padrões abertos, é mais fácil de integrar com outros dispositivos, né? E uma coisa bem legal desses padrões atuais também é que a gente está criando uma rede única, tá? Isso é diferente do que a gente tem tipicamente nas redes industriais. As redes industriais são segregadas. Então, se você vai numa fabricante de automóveis, por exemplo, vocês vão ter duas redes. Uma rede Ethernet e Wi-Fi clássica, para a gente utilizar os computadores, os servidores, né? Fazer todo o seu trabalho ali, né? Das pessoas, e uma rede de controle industrial separada. Então, a gente está passando o cabeamento duas vezes. Se a gente dá um upgrade em uma rede, a outra continua defasada, né? Então, a gente tem um custo ali de aquisição dobrado. Essas tecnologias hoje que estão sendo feitas, já estão sendo feitas para fazer uma rede integrada, tá? Então, a mesma rede suporta aplicações não sensíveis à latência e aplicações sensíveis à latência. Legal? Agora, isso é complexo de ser feito. Por quê? Porque a forma como esses dois tipos de redes são desenhados é bem diferente. A gente fala e a palavra aqui é o quê? É determinismo, tá? Então, se eu quero uma alta confiabilidade, eu espero uma curva igual essa que a gente está vendo ali, em que, por exemplo, que eu vou garantir uma confiabilidade de 1 em 1 milhão. Significa que, se eu coloco ali um eixo vertical, eu quero a maioria da nossa curva à esquerda. Ok? Isso é um sistema determinístico. Mas, em geral, o que a gente tem? Sistemas não determinísticos. Que aí é o chamado sistema, são distribuições de cauda longa. Tá? Então, a gente tem ali, né, se a gente botar um eixo vertical, a gente, em qualquer ponto, a gente vai ter ali uma certa quantidade que está à esquerda, uma certa quantidade que está à direita. E a gente tem pontos muito à direita, né? Então, exemplos disso, né? Se a gente pega falhas na rede elétrica, né? A maioria das falhas na rede elétrica são rápidas, mas de tempos em tempos acontece uma falha na rede elétrica que ela demora 24 horas para ser atendida. Né? Então, seria um ponto lá atrás de cauda longa e aquilo ali afeta a gente. Tá? Então, a gente tem que, ao construir essas redes sensíveis à latência, a gente tem que passar de tecnologias que muitas vezes são não determinísticas para tecnologias determinísticas. Ok? E aí, quando a gente vê os nossos padrões, especialmente em casa, né, um Wi-Fi, um Ethernet, são todos sistemas não determinísticos. Por quê? Porque o acesso ao meio é feito por um esquema probabilístico. Podem acontecer pessoas que tentam acessar o meio ao mesmo tempo, tá? Eu sei que alguns de vocês ainda não fizeram redes de computadores, né? Mas aí vocês devem lembrar, né, daqueles esquemas, o CSMA, né? E o que acontece? Um computador vai tentar acessar a rede. E aí, esse tentar acessar a rede, ele pode tentar acessar em qualquer momento. Então, se ele pode tentar acessar a qualquer momento, um segundo computador pode tentar acessar ao mesmo tempo. E aí ocorre uma colisão, né? Porque é não determinístico.
Como que a gente faz um sistema determinístico? A gente pode alocar momentos no tempo, por exemplo, que cada um acessa. Porque se eu tenho uma janela de tempo, por exemplo, para mim, para que eu possa acessar, e outra para que outra pessoa possa acessar, eu elimino as colisões. Ok? Legal. Então agora vamos falar a parte mais estado da arte, mais pesquisa, né? O que a gente faz desse tipo de coisa, né? Então vocês vão ver que tem muito trabalho em cima disso. Aqui é somente a parte de padronização da I3E. Então, cada linha ali, gente, é um grupo de trabalho na I3E que está estudando alguma coisa específica, tá? As caixinhas, os quadradinhos azuis em cima são as aplicações. Então a gente tem, por exemplo, o AVB, que é multimídia, tem a parte ali de telecom, front hall, automação industrial, comunicação dentro do veículo, né? Esse aí eu não tinha citado, né? Mas imagine, né? Hoje os veículos eles têm uma rede interna, que muitas vezes é chamada de rede CAN, né? Então essa rede é compartilhada pelos diversos sensores e atuadores. Eu não quero, por exemplo, que um comando meu de ABS para poder frear aconteça uma colisão com o comando da central multimídia, né? Para poder aparecer uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, né? E aí, por exemplo, aeroespacial, né? Então tem várias aplicações. E aí, gente, a gente tem mais ou menos, né, esses grandes temas aqui. Sincronização, tá? Então, esse aqui é importantíssimo. É a sincronização de tempo. Porque, no final das contas, como eu comentei com vocês há 2 slides atrás, para a gente poder resolver o problema de confiabilidade, não tem outra solução a não ser dar o acesso exclusivamente a um computador A, a um computador B, a cada momento de tempo. Porque se a gente compartilha o meio, existe a possibilidade de ter colisão, né? Então a gente vai querer dar um acesso exclusivo. Mas a gente quer também, né, ter milhares, milhões de computadores utilizando aquela rede, né? Então esse acesso é exclusivo, mas ele é um acesso que vai trocar com muita frequência. E aí, para organizar esse acesso, para todo mundo saber quando pode acessar ou não o meio, a gente precisa de um relógio sincronizado. E diferente do que o seu computador, o seu celular usa hoje, né, que é o NTP vai lá no servidor, e aí, né, hoje tirando, poucas pessoas usam, né, o relógio sincronizadinho, tirando minha esposa, né, que ela gosta, por exemplo, que está 5 minutos adiantado, porque aí ela acorda, aí ela olha assim, não, são 8 horas. Ah, não, mas eu posso enrolar um pouquinho, que na verdade são 7h55. Né, tem essas situações. Mas, tirando isso, né, a gente tem uma sincronização ali que vai estar no nível ali de, sei lá, centenas de milésimos de segundo, né? Aqui, quando a gente fala dessa sincronização, a gente está chegando hoje na casa de microsegundo, com os experimentos que a gente está fazendo aqui no FMG, 20, 40 micro, mas falam de sincronização na casa do nanosegundo. Então o relógio tem que estar perfeitinho entre as máquinas, né? Aí uma vez que a gente tem essa sincronização no nível do nanosegundo, que a gente consegue olhar para, por exemplo, confiabilidade, latência, né? E a gente tem alguns serviços auxiliares ali, por exemplo, de gerenciamento de recursos, né? Então tem muita gente olhando para isso. E aí, como que a gente faz a latência determinística, né? Aqui tem um slide que ajuda a entender. Aqui é um padrão I3E que nós temos. Então, o que nós vamos ter? A gente tem 2 computadores, a gente tem ali um computador do lado mais à esquerda, que, por exemplo, ele armazena um vídeo em realidade virtual. Legal? Eu vou transmitir isso na rede, e vai chegar ali no usuário com óculos de realidade virtual. Então, esse dado ele chega ali no switch A, legal? Ele chega no switch A, o switch A vai transmitir.
para o switch B. Numa rede tradicional, o que acontece? Chega no switch B, ele vai cair numa fila, e aí ele vai esperar o momento que ele pode ser transmitido. Podem ter outros pacotes ali na frente, podem ter outras aplicações na frente. O que isso gera, gente? O não determinismo. Porque existe uma espera ali, que é uma espera dentro de um tempo que segue uma distribuição, tá? Mas essa espera ela pode ser maior ou menor, dependendo do momento que aquele dado chega no switch B. Legal? Mas eu não quero isso. O que eu quero fazer? Eu quero que no momento que o dado chega no switch B, o switch B já possa transmitir ele. Ok? Para isso, então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quando que o pacote vai chegar no B. Então, eu sei, por exemplo, que esse servidor vai me transmitir dados a cada 8 milissegundos. Então, de 8 em 8 milissegundos, eu sei que vai chegar um dado de realidade virtual e eu vou ter que abrir a portinha. Mas não é 8 milissegundos no mesmo tempo para o A e no mesmo tempo para o B. Porque a transmissão do A para o B demora um tempinho, né? Então, ainda tem isso. 8 milissegundos mais um deltazinho de diferença entre eles. Legal? Então, por isso que a gente precisa da sincronização do tempo, né? E aí, logicamente, vocês devem estar pensando assim, pô, legal, né, professor? Então, a gente faz isso para um fluxo. E se eu tiver agora milhares de usuários pedindo a mesma coisa? Aí vem, né, pode gerar um mega problema de otimização que a gente tem que fazer para escalonar todos esses fluxos, para definir quanto que chega, né? Aí vem onde a gente tem, né, diversos trabalhos acadêmicos importantes. Legal? Então, isso aí que eu falei é o Time Aware Shaper, que é uma tecnologia do I3E, 802.1 QBV. E aí, como que a gente faz isso? A gente define em cada switch um escalonamento, tá? Então, a gente divide o tempo aí em janelinhas de poucos milissegundos ou microsegundos. E aí você tem a aplicação, por exemplo, 0, que vai ser realidade virtual, A1 que vai ser vídeo, A2 que vai ser banco de dados. E eu falo, olha, essa aplicação, o momento dela transmitir é nesse slotzinho. E isso é definido como um mapa de bits, em que 0 é quando a porta está fechada, 1, a porta está aberta, né? Então, com isso a gente consegue fazer esse escalonamento. Mas esse momento exato onde colocar o 0 e o 1 vai ser determinado pela temporização, vai ser determinado por você saber quando que o pacote ele vai chegar lá. Tá? Então aqui ó, tem a animaçãozinha, né? Então a gente está seguindo o escalonamento da direita para a esquerda. Então a gente começa no 1 lá na aplicação 0, passa o tempo, fecha para a aplicação 0, abre para a aplicação 1, fecha para 1, abre para 2. Ok? E assim a gente vai. Isso a gente usa, né, em alguns exemplos, eu coloquei aqui do Gilson, mas tem o Vinícius também, né, o Vinícius que fez esse slide, mas nós criamos uma aplicação de controle em que a gente tem, né, uma situação de uma nave espacial. O exemplo aqui é a nave espacial que está pousando na Lua, né, e os comandos são calculados por uma IA que está em outro lugar. Tá? Então, muito fácil aqui da gente substituir pelo caminhão no problema da Vale, né? E aí tem uma rede no meio do caminho. Como que a gente garante que essa rede, que essa nave vai pousar? Né? E aí, né, o Vinícius olhou muito mais, por exemplo, quais são os limites, então quanto de latência que eu posso ter na rede para essa aplicação funcionar bem, quanto de perda que a gente pode ter para essa aplicação funcionar bem. E o Gilson olhou na aplicação dessas técnicas de TSN para poder garantir. Eu até tinha um videozinho aqui, acabou que eu não coloquei, porque o vídeo era de 5 segundos, mas a gente fez uma demonstração no congresso, que era bem legal, porque apertava um botão, aí você aplicava TSN. A nave pousava bonitinho. Aí você
desabilita o TSN, o controle da nave ele está concorrendo com tudo que está acontecendo em volta ali na rede, né? Aí a nave começa, igual ali que ela bateu, né? A nave começa a virar, a capotar, ela perde o foco, ela demora para pousar, né? É exatamente isso que acontece se vocês, por exemplo, estão fazendo um esquema de direção semi-autônoma no carro e a mensagem chega no momento errado, né? Então, seu carro ele vai andar um pouco mais para a esquerda do que você esperava, ele vai frear antes, antes não, né? Vai frear depois, ou não vai frear. Exatamente isso que a gente não quer. E aí, gente, a gente tem diversos trabalhos que nós estamos fazendo aqui na UFMG, que são problemas importantíssimos, né, dessas aplicações. Tudo que eu mostrei para vocês até agora, né, eu mostrei do 5G, eu mostrei do TSN, que funciona na internet, né? Legal. Então, eu já tenho ferramentas para fazer uma rede determinística. Mas a gente sabe que as aplicações não são só rede, né? Tem servidor. E muitas vezes tem muitos servidores, né? A gente tem uma nuvem ali, a gente tem IA, a gente tem diversas coisas que estão acontecendo. Então não adianta nada eu ter a rede toda bonitinha, toda arrumadinha, mas o meu servidor está entregando os pacotes sem determinismo, ou ele está atrasando porque chegou uma nova requisição, né? Então, a gente tem que ter também a nuvem de baixa latência. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito, né? Então, coloquei Gilson ali, mas eu coloquei errado. Então, tem alguns alunos de doutorado trabalhando com isso, né? O Marcos está mexendo com isso, o Daniel Henriques, e aí tem o Victor aqui, né? Aluno de iniciação científica, que está trabalhando junto dele, com a parte de realidade virtual, né, e aumentada, o efeito, né, da rede e de outros parâmetros no desempenho de aplicações de realidade virtual e aumentada, que também são aplicações de baixa latência. A gente tem também toda a parte de TSN de alto desempenho, né? Então esse é um problema que atualmente a gente não está tratando, mas é uma coisa que vai vir por aí, né? Porque o problema que a gente tem também é que está tudo resolvido para redes pequenas, tá? Então, tudo que eu falei para vocês, hoje, por exemplo, a nossa aplicação de realidade virtual, a gente tem um servidor, tem uma rede Ethernet, tem um roteador Wi-Fi. E aí o dado vai para o óculos. Nessa rede mínima, com um óculos que é um óculos bom, aquele Quest 3 da Meta, já fica um pouco devagar. Aí vocês imaginam, poxa, então como é que eu vou fazer se eu quiser, por exemplo, comprar um MetaQuest 3 e jogar um jogo online? Eu vou baixar um jogo lá da Steam, e isso vai vir da Steam. Atualmente, sem chance, né? E para a gente chegar nisso, a gente vai ter que ter todos esses padrões de TSN funcionando melhor ainda, né? Porque a gente vai ter que trafegar esses dados por uma maior quantidade de computadores, uma maior quantidade de uma distância maior, né? Porque, querendo ou não, gente, aqui a gente tem problemas da ordem física, né? O atraso ele não pode ser zero, porque o dado ele sempre está trafegando por um meio, e ele trafega no meio pela velocidade da luz. Então, mesmo que a gente queira, por exemplo, controlar um robô que está lá no Japão, se demorar, por exemplo, 10 milissegundos para a luz chegar daqui no Japão, já não consigo. Tá? Então, o que acontece é isso, né? Quando a gente coloca já o atraso do meio físico, aí a gente coloca o próprio processamento que a nuvem vai ter que fazer, daqueles 10 milissegundos, às vezes o que a rede pode trabalhar é com 2, é com 1. Então, aquilo ali é a margem que você tem.
E aí você tem que fazer tudo com altíssimo desempenho. Muitas vezes você vai ter que fazer todo esse cálculo dentro do roteador, você não vai poder calcular em servidor, né? Então tudo isso tem que ser extremamente rápido. Outra coisa importante também, gente, e aí vem o trabalho do Vinícius, né? Aluno meu de mestrado, é que a gente tem que entender também como que funcionam essas aplicações. O que a gente tem como parâmetros, né, de desempenho. Muitas dessas aplicações, inclusive, a gente tem um desempenho que varia no tempo. Então, uma coisa que é bem interessante da gente comparar, né, quando a gente fala de aplicação industrial e as aplicações que estão vindo por aí, é que as aplicações que estão vindo por aí, elas são dinâmicas. Em qual sentido? Se eu tenho um controle de centrífuga, por exemplo, o controle de centrífuga é super previsível. É uma mensagem que vai acontecer, por exemplo, a cada 10 milissegundos, é uma mensagem que vai ter 50 bytes. Beleza? Então, já é um problemão, mas é previsível. E aí, se eu falo para vocês, né, igual a aplicação que o Vinícius e o Victor estão trabalhando, né? O Vinícius está trabalhando mais com vídeo 360, o Victor está trabalhando com realidade virtual e aumentada. A quantidade de dados que vai ser transmitida muda. Por quê? Porque eu estou olhando aqui para frente, né? Então, por enquanto, eu estou transmitindo dados para ver o que está na minha frente. Mas se eu virar o rosto? Se eu virei o rosto, eu preciso de outros dados. Então, aqueles dados que eu estava transmitindo, por exemplo, no vídeo 360, eu espero que o usuário está virado para o mesmo lado. Mas se ele virar, aí eu tenho que transmitir outras informações. Legal? E aí vem várias coisas muito legais de prever para onde que o usuário vai olhar, de identificar qual que é a tendência da cabeça dele, entender o conteúdo, né? Mas o fato é que existe uma imprevisibilidade. E aí, na hora que eu mudo o dado que eu preciso, eu tenho que solicitar o dado novo. Então, a gente tem uma vazão que é variável. Legal? Então, tem que conhecer, por exemplo, qual que é a probabilidade da vazão mudar, né? Quando que isso vai acontecer. E aí, gente, a gente tem um problema sério, porque a gente não precisa simplesmente conhecer a aplicação da forma que a gente estuda tradicionalmente, né? Tradicionalmente, o que a gente faz? A gente pega todas aquelas ferramentas que nós aprendemos na estatística de caso médio. Então, a gente olha média, variância, desvio padrão, né? A maioria da computação é assim. Redes, durante muito tempo, foi assim. A gente estudava desempenho assim, desempenho médio, média variância. Mas quando a gente quer, por exemplo, 99,999% de eficiência, a gente tem que estudar os dados de forma diferente. E aí, né, se vocês quiserem estudar mais essa parte, quem estiver interessado nisso, nós tivemos no ano passado, no DCC Start, uma palestra de teoria do valor extremo aplicada nas telecomunicações, que é bem legal. Um ex-aluno meu, né, o André Gomes, que ele foi aluno meu de mestrado, hoje ele é professor nos Estados Unidos, que ele está estudando isso. Né? Então, se a gente usa os métodos estatísticos atuais, eles são até mais complexos de aplicar para uma situação dessas de valores extremos. A gente precisa pegar mais amostras do que se a gente utilizar a teoria de valores extremos. Legal? Então, isso é um grande problema. E aí, muita importância, aumenta a importância não só da gente estudar toda essa parte, mas utilizar ferramentas de simulação, de verificação formal do seu protocolo, do seu hardware, né, para você garantir o desempenho. Legal? E aí isso linka também, né, com um dos nossos patrocinadores, que é a Cadence. Né? Então eu vou ter que ter uma importância maior ainda na verificação formal, não só do hardware, mas do software, para garantir o desempenho. Ok? E aqui, né, vamos falar um pouco de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina aqui nessa área é um pouco polêmico. Por quê? Porque o aprendizado de máquina, né, a gente tem um desempenho
que é um desempenho também que a gente mede no caso médio, né? Então, quando a gente estuda um algoritmo de supervisionado, por exemplo, a gente tem a acurácia, a gente tem o F1, né? Aquilo ali é o médio. Mas eu quero saber, por exemplo, qual que é a probabilidade desse algoritmo falhar miseravelmente, né? Outro caso também, né? Aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, ele trabalha com o quê? Com o problema de exploitation, exploration, né? Então, a maioria das vezes, ele vai executar uma ação que é a ação que é a correta. Mas de tempos em tempos, para ele poder aprender, ele vai ter que tomar uma ação desconhecida. Poxa, se eu estou tomando uma ação desconhecida, significa que eu posso afetar o desempenho da rede negativamente, né? Então, tem que controlar quando que isso vai acontecer, se pode acontecer, né? Então, esse erro da IA, ele tem que ser, se a gente quer a rede, por exemplo, 99.999, imaginem que o erro da IA vai ter que ser algumas ordens de magnitude menor, né? Para a gente poder manter o desempenho. E aí tem um caso aqui, né, que a gente está começando a ver como que pode trabalhar, que já é um ramo de aprendizado por reforço, que é o Safe Reinforcement Learning. Então, o Safe Reinforcement Learning é o quê? O aprendizado por reforço, que a gente garante que as ações tomadas, mesmo tendo o exploration, essas ações elas não vão levar o sistema a um estado inválido. Ok? Então, uma coisa que é muito promissor, o problema está na prática, porque hoje, como que é o Safe Reinforcement Learning? Bota o algoritmo para rodar num gêmeo digital, aí ele erra o tanto que ele quiser, você identifica o erro no gêmeo digital, aí na hora que ele solta uma ação que é correta, aí você roda no sistema real. Ou seja, deixei o algoritmo muito mais pesado, né? Porque além de tomar a decisão, eu tenho que ter uma simulação daquele sistema que eu estou controlando. Aí como é que eu faço isso numa rede, com limitações de tempo, com limitações de processamento? Né? Então, atualmente, a aplicação de aprendizado de máquina para esse tipo de rede é uma coisa que, a princípio, a gente olha e fala, não dá, excluído. Então, gente, para concluir, a primeira coisa é que, apesar da gente hoje estar bem confortável com as redes que a gente tem como pessoa física, nós ainda precisamos de muita pesquisa e inovação em redes. Talvez não para as áreas que a gente tem contato diário, tá? Mas muitas coisas que daqui a alguns anos a gente simplesmente vai falar assim, nossa, eu não sabia como é que eu vivia sem isso. Né? Então, ainda precisamos muito de pessoas interessadas em redes, pessoas que querem trabalhar nessa área, pessoas que querem fazer pesquisa nessa área. Ok? E isso porque, né, a gente vai ter essas aplicações sensíveis ao tempo, né? A gente vai ter aplicações muito próximas do que a gente tem hoje nas redes industriais. Então, esse tipo de aplicação vai ser cada vez mais comum, né? E eu falei tudo para algumas aplicações, tipo condução semi-autônoma e tal, mas se a gente tem essa ideia, né, de dispositivos autônomos, um momento você vai estar em casa, um momento você pode ter, né, o mundo dos Jetsons, que você tem uma ajudante robótica que está ali interagindo com você. Você não quer que ela passe em cima da sua avó e ela caia no chão, né, por exemplo. Então, a gente vai precisar, para isso, desse tipo de controle, né? E para chegar nisso, a gente viu, né, o modo de pensar para essas redes é totalmente diferente. A gente já vai ter que mudar a estatística que a gente usa, a gente talvez vai ter que pensar em formas diferentes de aprendizado de máquina para poder usar nessas redes. Tá? E isso é importantíssimo, porque lá, uma sociedade massivamente conectada e cyberfísica depende de TSN. Tá? Então é isso, gente, uma mensagem que aí, de novo, né, eu tenho que falar isso, porque hoje o foco muito dos alunos está na inteligência artificial, né, é importante? Mas não deixem
de pensar nas outras áreas, tá? Então, telecom é uma área, por exemplo, que a gente vê uma grande demanda que não está sendo contemplada pelos formandos, tá? Então, as empresas demandam muito. Daqui a pouco, né, o nosso palestrante vai até falar disso, que ele está doido para contratar vários alunos nossos, e ele é da área. Cibersegurança, né, e outras. Tá? Então, às vezes, ir para o não óbvio vai ser positivo para vocês. Vocês vão se diferenciar no mercado. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E tem que deixar o recado, né, que o laboratório que eu participo, né, junto com outros professores, é o INET, tem um stand na Feira de Oportunidades. Se vocês ainda não visitaram, visitem lá. Tá? Eu entendo que hoje o óculos de realidade virtual está lá, só não está funcionando por problemas de rede, mas vocês podem ir lá conhecer um pouquinho o trabalho que a gente faz. Obrigado, pessoal. Agora abre para perguntas. Então vamos para a sessão de perguntas. Temos 3 aqui. Na expansão do 5G em locais remotos do Brasil, como você vê uma iniciativa estatal para isso? Não precisa de lucro, diferente do setor privado, e há ganho de escala. Ixi. Essa é uma ótima, né, gente? Expansão do 5G se não precisa de lucro, né? É bem interessante esse comentário, porque há uns anos atrás eu fui numa conferência no Canadá, e aí tinha uma operadora do Canadá falando exatamente desse problema. Porque o Canadá, de certa forma, é parecido com o Brasil nesse ponto, né? Toda a população do Canadá está do lado da fronteira com os Estados Unidos. E ao norte, a gente tem um tanto de... É super vasto, né? É um país enorme que tem cidade lá para cima. Tem pessoas que moram lá. E eles também querem o 5G. E aí, né, esse era o diretor lá da empresa de telecom, e ele falou assim, gente, vocês pagam muito mais caro pelo 5G nas grandes cidades, porque o que é pago nas grandes cidades subsidia a instalação do 5G nos territórios do norte. Não tem solução, não tem outro jeito, né? Se a gente quer comunicação no interior, na Amazônia, alguém tem que pagar. E o governo brasileiro, né, gente, tem tanta coisa para fazer, a gente tem que tirar muita gente da pobreza, a gente tem que melhorar a estrada. Eu não vejo que o governo vai ter como prioridade colocar o 5G. Vão ter que ser as empresas. Tá? E, então, vai ser alguma coisa assim. Mas aí, por exemplo, eu acho que a gente tem que olhar fora da caixinha. Eu vejo, mesmo aqui na cidade, né, tem um professor nosso, o Renato, que tem um sítio, né, o Renato adora ir para lá. No sítio dele, que é aqui em Minas Gerais, não tem rede. Não tem, né, cobertura tradicional, mas ele tem internet, por quê? Tem Starlink. Então, talvez a gente vai ter, né, uma situação de diferentes tecnologias. De repente, não vai ter jeito. Nós vamos ter que depender de uma Starlink, de alguma comunicação satelital de órbita baixa para poder fazer isso. Aí vem outra questão, né? Soberania, que está muito importante atualmente, Brasil e Estados Unidos, mas aí não vamos nem entrar nessa não, né? Que eu acho que foge do aspecto técnico. Esses valores de confiança muito altos são de pacotes que chegam na primeira tentativa ou é a garantia que os pacotes vão chegar mesmo com retransmissões? Em geral, gente, aquilo ali é realmente chegando no dispositivo. Muitas vezes a gente pode considerar retransmissões sim, tá? Mas a questão é que a retransmissão tem que acontecer dentro daquela janela de tempo. Então, a gente tem milissegundos para enviar, perceber que não chegou, retransmitir de novo. Na prática, né, e aí vocês podem até ver a palestra do André, o André ele
no doutorado dele, ele trabalhou muito próximo com as empresas de telecom da Irlanda. Ele fala que, em muitas das situações, você não tem tempo para retransmitir. Então, na prática, no final, é praticamente aquilo ali mesmo. É a taxa de entrega da mensagem na primeira vez. Tá? Mas aí, de novo, depende da aplicação, depende do seu deadline de latência, né? De quanto que você pode ter ali, de quão distante você está. A última pergunta aqui é: jogos podem se beneficiar do 5G? Com certeza, né? Falando um pouco, né, dos trabalhos que a gente fez, a gente está trabalhando com cloud gaming. Cloud gaming, o conceito é muito interessante, né? Porque se você tem um jogo que todo o processamento acontece na nuvem, e aí você pode jogar do seu celular ou do seu PlayStation, do que for, fica uma coisa muito legal, né? Porque eu não preciso mais atualizar o PlayStation, eu posso jogar em casa, eu posso jogar no ônibus, né? É muito interessante isso. Mas, por que o negócio não pega? É porque o atraso é muito grande. Porque as nossas redes atuais, elas não garantem o atraso e a vazão esperadas. Né? Mas, a partir do momento que a gente tem alguma coisa desse tipo, fica muito mais atraente a gente utilizar, né, o cloud gaming. Então, o 5G, com certeza, ele é importantíssimo, né, para jogos em nuvem, ele é importantíssimo para esse tipo de rede, porque, pelo menos na parte ali da operadora de celular, a gente já tem mecanismos muito bons. Mas foi igual que eu comentei com vocês, né? A comunicação é muito mais do que isso, porque a gente não está utilizando um aplicativo que está dentro da operadora. A gente está conversando com o Google, com o Facebook, com o Amazon, né? Então, esse dado sai da rede da operadora, passa por outra rede, cai no data center. Então, tudo isso tem que estar habilitado, tem que trabalhar com baixa latência. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta que não conseguiu fazer aqui? Gostaria? Ô, Marcos, você leva ali. Olá. Hoje em dia é muito comum utilizar em dispositivos IoT protocolos de comunicação com garantia eventual, como o MQTT, por exemplo. Existe alguma forma de utilizar essa comunicação determinística nesses dispositivos sem fazer grandes alterações no hardware? Em geral, não. Porque o determinismo está muito ligado realmente com aspectos de hardware. Por quê? Porque a gente precisa da sincronização de tempo. Então, essa sincronização de tempo, a gente pode utilizar protocolos, mas, por exemplo, né, nós temos... Se vocês forem lá no stand, vocês vão ver um equipamento que é uma antena que a gente usa para 5G. Ali, para aquela antena operar, muitas vezes, a gente precisa de um receptor GPS para a gente fazer a sincronização de tempo via GPS. Outra coisa também é que não adianta a gente ter ali um software super eficiente, mas na hora que você vai mandar os dados, você está usando Bluetooth, por exemplo, aí você cai num canal que ele está muito congestionado, você está usando o Zigbee, que o Zigbee, de novo, tem um acesso probabilístico. Então, em geral, para a gente fazer essas redes, a gente tem que mexer no hardware. Mais alguma pergunta? Desse lado aqui, tem alguém que queira fazer? Não? Então, vamos... eu agradeço ao professor Daniel, vamos manter uma salva de palmas